Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Dando continuidade à construção do tabernáculo, né? Que Deus manda Moisés construir. Eu vou ler Êxodo 27, capítulo 1, que diz: O altar dos holocaustos. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 covados será o comprimento e 5 covados a largura será quadrado o altar, e 3 covados a sua altura. E farás as suas portas no seu 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo, e o cobrirás de cobre. Faleás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás e as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros, todos os seus utensílios fará de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, e farás a esta rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porá dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirás de cobre. E os varais são postos nas argolas de madeira, de maneira, não de madeira, e os varais serão postos nas argolas de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco e tábua o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão, né? O pátio do tabernáculo. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino torcido, e o comprimento de cada lado será de 100 covados. Também as suas 20 colunas, né? E as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado norte, as cortinas do comprimento serão de 100 covados, e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os cochetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 covados, né? Covados. As suas colunas, 10, e as suas bases, 10, semelhante à largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de colunas de um lado, Suas colunas, 3, e as suas bases, 3, e 15 côvados das cortinas do outro lado, as suas colunas, 3, e as suas bases, 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados de azul e púrpura, de púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador.
as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixa de prata, e os seus cochetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados, e a largura de cada lado de 50, e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Né? Daí, no capítulo 20, o azeite puro. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente na tenda da congregação. Fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isto será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel, pelas suas gerações. Então, Deus manda, né, fazer tudo isso, né, e que é para os sacerdotes fazer os holocaustos, receber os pecados do povo, etc, e etc, né? Agora vamos para Êxodo capítulo 28, que diz: Deus e Arão e seus filhos, Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdote. Né? Depois do tabernáculo feito, tudo pronto lá, Deus agora vai escolher, escolhe Arão e seus filhos para ser sacerdote, né? Para tomar conta do templo, né? E eles acabaram de criar. Então, agora vão colocar os sacerdotes para tomar conta, né? Como se fosse uma igreja, né? Realmente é a igreja, né? Que vai se chamar a igreja no deserto, né? Esse tabernáculo vai se chamar a igreja no deserto, a igreja de Deus no deserto, né? Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel para mim administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para a glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam veste a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Então, está criado, né, esse templo, né? Está criado esse templo lá, e agora Deus vai colocar o irmão de Moisés para ser sacerdote junto com seus filhos, né, para tomar conta do tabernáculo, né, da igreja, né, no caso. E vai se chamar a igreja no deserto. Né? As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão um peitoral e um éfode, e um manto e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal.
E tomarão o ouro e o azul e a púrpura e o carmesim e o linho fino. E farão o éfode de ouro e de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino, tecido de obra esmeralda. Terá duas ombreiras que se unam às suas duas pontas e assim se unirá. E o cinto de obra esmeralda do seu éfode que estará sobre ele será da sua mesma obra igualmente, de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E tomarás duas pedras de ônix e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como o lavor de selos, lavrás estas duas pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro. As fará. E porás as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. E farás também engates de ouro e duas candeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira as fará, e as candeiazinhas de fieira porás nos engates. Farás também o peitoral do juízo de obra esmeralda, conforme a obra do éfode. O farás de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura, e o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedras, a ordem de 1 sárdio, de 1 topázio, de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será um berilo e de um ônix e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes serão esculpidas como selos, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Também farás para o peitoral candeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também fará para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então porás as 2 candeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 candeiazinhas de fieira
colocarás nos dois engastes e as porás na ombreira do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e porás nas duas extremidades do peitoral na sua borda, que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro que porá nas duas ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmeralda do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis ao anéis do éfode por cima, com um cordão de azul para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E nunca se apartará o peitoral do éfode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo, sobre o seu coração, quando entrar no santuário para memória diante do Senhor continuamente. Êxodo 28, capítulo 30, que diz: Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Senhor, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de azul, e a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como abertura de cota de malha. Será para que não se rompa. E nas suas bordas fará romãs de azul e de púrpura e de carmesim, e ao redor das suas bordas e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás como as gravuras de selos, santidade ao Senhor. Atalás com um cordão de azul, de modo que esteja na mitra. Na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante ao Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão e far-lhe-ás cintos, também lhes fará tiaras para glória e ornamento. E vestirá com eles Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirá e consagrarás
e os santificarás para que me administrem o sacerdócio. Então Deus incumbiu Moisés de fazer todas essas coisas, né, para Arão e seus filhos, para eles serem sacerdotes, né? Quer dizer, eles iam ser sacerdotes, os sábios de Deus, para ensinar os israelitas como ir lá para o tabernáculo, para adorar, para receber as ofertas, etc. e etc. Fazer também calções de linho para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas e estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Agora vamos ler Êxodo 29, capítulo 1, que diz: o sacrifício e as cerimônias da consagração, né? Quer dizer que depois de pronto, né, vai ter cerimônia, consagração lá no tabernáculo, né? Isto é o que eles há de fazer para os santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmo, amassado com azeite, e coscorões, coscorões asmo, untado com azeite, com flor de farinha de trigo, os fará. E os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então farás chegar a Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e as vestirá Arão da túnica e do manto do éfode e do peitoral, e o cingirá com o cinto de obra de arte do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, e a coroa da santidade porás sobre a mitra, e tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça, assim ungirás. Moisés, depois de criar todas as vestes, né, todos os peitorais, tudinho, aí chama Arão para a porta do tabernáculo e seus filhos para os vestir e consagrar ele, né? Fazer a consagração, vestir, né? Todo ele, né? E pegar o azeite, né? O azeite da unção aqui, a unção aqui, né, no Antigo Testamento, a unção é azeite mesmo, né? É azeite, feito de azeite, né? Ele vai ser ungido, né? Por Deus com azeite, mas na frente a unção é a palavra de Deus, é os ensinamentos. A unção hoje, de hoje em dia, nos dias de hoje, a unção que recebemos são as doutrinas de Deus, o conhecimento da palavra de Deus nas doutrinas de Deus, para assim os servir. Nesse tempo, a unção é feita com azeite mesmo, é tudo material, né? Mas nos dias de hoje, a unção é espiritual, é diferente, né? Então tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça, assim ungirá. Quer dizer, vai ungir ele, a unção ungida é com azeite. Hoje não, esse ungimento hoje é o entendimento da palavra do Senhor nas doutrinas de Cristo para os cristãos de hoje. Depois fará chegar seus filhos, e lhes fará vestir túnica, e cingirá com o cinto. E Arão, seus filhos, lhe atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e
consagrarás a Arão e seus filhos. Então, essa é a consagração para o sacerdócio, né? Nessa época, né? Para os israelitas, o sacerdócio israelita, do povo israelita, né? Não hoje, né? O sacerdócio do povo israelita, né? E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão, seus filhos, porão a sua mão sobre a cabeça do novilho, e imolará o novilho perante o Senhor, e à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e porás com teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e os redenhos de sobre o fígado, e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Então, o sangue, as gorduras, né? Sangue e gordura, o sangue era derramado lá no altar, as gorduras, os fígados era queimado lá no altar, mas a carne, o resto do boi foi queimado fora do arraial, levado bem para fora, para longe, e lá eram queimados fora do arraial e em sacrifício pelos pecados dos povos israelitas que estavam, né? Hoje, os pecados nossos não é mais dessa forma, né? Não é o sacrifício para a paga dos nossos pecados, não é feito mais dessa forma, né? É diferente, né? Cristo vem, tal, e etc, etc. E essas explicações vocês vão ter nas sequências dos vídeos que vocês estão assistindo. Espero que vocês vão assistindo um por um para que possam entender como é que chegamos a ter salvação, né? Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão mãos sobre a cabeça do carneiro e imolarás. Quer dizer, quando ele bota a mão no carneiro, e o carneiro vai morrer, né? E o carneiro tomará o seu sangue, né? E tomarás o seu sangue e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro por suas partes, e levarás as suas entranhas e suas pernas, e os porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomará outro carneiro, e Arão, seu filho, porão sua mão sobre a sua cabeça, e imolarás, e o carneiro tomarás do seu sangue, e porás sobre as pontas das orelhas da direita de Arão, e sobre as pontas das orelhas da direita de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direita, e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Então tomarás do seu sangue e estará sobre o altar, e do azeite da unção, e o espargirás sobre Arão e sobre suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. E as suas vestes também, seus filhos, e as suas vestes, seus filhos com ele. Depois tomará do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas e o redenho do fígado,
e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro da consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado e um coscorão do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante ao Senhor. Depois os tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante ao Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das congregações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante ao Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta de movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido, e alçado do carneiro das congregações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestirás sagradas, e as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos como elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar. Quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário, e tomarás o carneiro das congregações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas o estranho delas não comerás, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne das congregações ou do pão até pela manhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, fará Arão e a seus filhos conforme a tudo o que eu tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado, para as expiações, e purificará o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirá para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que ofereceis sobre o altar dos cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerá à tarde. Dando continuidade, Êxodo 30 agora. Êxodo 30, capítulo 1, que diz: o altar do incenso. E farás um altar para queimar o incenso de madeira de acácia. O farás. O seu comprimento será de 1 côvado, e a sua largura de 1 côvado será quadrado, e 2 côvados de sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro forrarás o seu teto e as suas paredes ao redor,
e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhes fará 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa. Nos 2 cantos as fará, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais com que será levado. Os varais farás de madeira de acácia, e os farás com ouro, e os porá diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório, que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, e queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derrameis sobre ele libações. Uma vez no ano Arão fará expiação sobre as suas pontas com o sangue do sacrifício das expiações. E uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O resgate da alma. Falou mais ao Senhor a Moisés, dizendo: quando fizerem a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contarem, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contarem. Todo aquele que passar pelo meio, todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto, e a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta assada ao Senhor. O rico não dará mais, e o pobre não dará menos da metade do que ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. A pia de cobre. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre com sua base de cobre para lavar e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes fará por estatuto perpétuo, e ele e a sua descendência nas suas gerações. O azeite da santa unção. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das tuas principais especiarias da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos,
segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras um hin. E disto farás o azeite das santas unção e das santas unção o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificará estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nela será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E farás aos filhos de Israel, dizendo: Este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem farei outro semelhante composição santo, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. O incenso santo. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiaria aromática, estoraque e oníncia e galbano, esta especiaria aromática e o incenso puro em igual proporção. E disto fará incenso um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar será extirpado do meu povo. Êxodo 31, capítulo 1. Os artifícios da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés. Isso que eu estou lendo, gente, é tudo mandamento que Deus está dando a Moisés para que seja cumprido lá no tabernáculo que foi construído, e ainda estão construindo alguma coisa lá ainda, né? Tudo para ser organizado, as vestes, as túnicas, tudo que está sendo feito lá no tabernáculo, Deus ainda continua dando mandamento a Moisés para que se cumpra, né? Os sacrifícios da obra do tabernáculo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito Santo de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo o lavor. Deus pegou esse menino, né, Bezalel, e encheu de espírito, do Espírito Santo de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência e de todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Quer dizer, Deus deu toda a sabedoria a ele para ele trabalhar com esses metais, né? Com ouro, com prata, com cobre, e lapidar pedras para engastar e em entalhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele
a Oaliabe, o filho de Iasmaque, que é da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Então, Deus deu a esses dois meninos tudo, toda a sabedoria, toda a técnica para criar tudo que aquilo Deus estava falando para Moisés, botar lá no altar, no tabernáculo, na arca. Esses meninos era quem ia criar tudo isso, né? Eles iam ser um fera em trabalhar com ouro, com prata, com bronze e fazer essas coisas. E esse outro com madeira, com tudo, né? Deu a sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, né? Para que façam tudo o que tem ordenado. Então, não só os dois, mas a outras pessoas para trabalhar com as madeiras, com tudo, para construir tudo que Deus estava dizendo a Moisés, né? A saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está sobre ela e todos os pertences da tenda. E a mesa com os seus utensílios, os candelabros de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com as suas bases, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão e o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. E o azeite da unção e o incenso aromático para santuário farão conforme a tudo que te tenho mandado, né? Então, a cabeça de Moisés foi muito, né? Recebeu todas essas informações para passar para todo ele, para fazer essas coisas, para criar o tabernáculo de Deus lá, né? Agora vamos ver Êxodo 31, capítulo 12, que diz: o sábado santo e as duas tábuas do testemunho, né? O sábado santo é porque os israelitas trabalharam como escravos e Deus santificou esse sábado para eles descansarem, né? Devido a esses 430 anos que eles ficaram como escravos lá no Egito. Então Deus deu esse dia de sábado a eles santificado para eles descansarem, para os israelitas. Vejam bem, tem gente querendo usar esse sábado aí até hoje, né? Mas isso não é mais sacrifício para os cristãos hoje. Esse sacrifício era para o povo israelita que saíram do Egito. Muita gente não entende essa coisa, né? Esse mandamento aí, né? Então vamos ler. O sábado santo e as duas tábuas do testemunho. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor e que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso. Entenda, né? Porque muita gente acha que esse sábado tem certa religião inventada por aí que estão seguindo esse tipo de sábado que não tem nada a ver com o cristianismo de hoje, né? É muito diferente. Todos esses mandamentos que está sendo dado por Deus a Moisés, para Arão, os sacerdotes e a toda a nação israelita que está nesse tempo, é porque eles foram escravos durante 430 anos no Egito e Deus está dando esse descanso a eles, né? Para que eles descansem do trabalho. Então, vamos ler, eu vou ler mais uma vez. 6 dias trabalharás, porém o sétimo
é o sábado, do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Porque Deus santificou esse sábado para eles. Porque eles foram escravos, eles trabalhavam de dia a dia, de dia a dia, de dia a dia, não tinha descanso. Então Deus santificou esse sábado para eles descansar. E o povo não quer entender essas coisas. Tem gente que não quer entender, né? E assim vai. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. É os filhos de Israel que guardam esse sábado. Tá aqui. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando nas suas gerações por aliança perpétua. E os israelitas é uma aliança perpétua, mas para quem? Para os israelitas, porque essa aliança vai ser mudada lá na frente. Deus vai fazer outro pacto, outra aliança. Então, essa aliança aí é para o povo israelita que vieram lá do Egito, entenderam? Né? Celebrando nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. E os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, e ao 7º dia ele descansou e restaurou-se. Então, Deus também trabalhou durante 6 dias e no 7º dia descansou, estava muito cansadinho, Deus descansou também. Mas tem gente que não quer entender esse tipo de coisa, porque Deus descansou, aí ele achou bem também, como os filhos de Israel era escravo, e também Deus, como descansou no 7º dia, deu ao povo israelita, esse povo que veio lá do Egito, que trabalhava deu esse dia também a eles, para eles descansarem. Entendam? Né? E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele, no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita pelo dedo de Deus, né? Então, Deus escreveu tudo o mandamento que ele queria para os israelitas, né? Hoje a gente não tem tábuas de pedra, a tábua é o coração, né? Vocês vão saber isso num futuro mais distante da leitura da Bíblia, né? Na sequência dos livros. Aqui é tábua de pedra. Hoje a lei de Cristo, não a lei de Moisés, mas a lei de Cristo, será escrita no nosso coração, né? Será escrita em nossos corações, porque em nosso coração, porque é um pacto espiritual. Aqui é o pacto da pedra e a pedra mata. Entendeu? Vocês vão saber. Lá na frente está escrito a esse respeito. Então vocês devem entender isso, né? Então, escrito na tábua de pedra, escrita pelo dedo de Deus, né? Vamos dar sequência. O bezerro de ouro. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: Levantai-te, faz-nos deuses. Tá vendo? O povo israelita passaram por todo o perrengue, toda a tristeza, tudo quanto foram escravos, vieram sofrendo na caminhada, Deus fazendo tudo por eles, né? Deus em tudo estava com eles. Deus deu os mandamentos para não fazer estátua, para não adorar outros deuses, não adorar outros deuses e tal e tal. Mas como eles viam que lá no Egito tinha outros deuses também, né? E eles já vieram com esses deuses na mente, né? Já vieram, saíram de lá, mas não deixaram esses deuses da mente. Deus fez tudo por eles, ordenou que não fizesse estátua, que não adorasse estátua, que não se encurvasse diante dela, e tal, e tal, e tal. Mas vejam só o que é que os israelitas tentam fazer. Veja só. O bezerro de ouro. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer, porque Moisés foi lá no monte, né? Acercou-se a e cercaram Arão e disse: Levantai-te, fazendo deuses, que vão adiante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Então, Moisés estava lá no monte, demorou muito para vir, bem pensaram que Moisés tinha morrido e que ele nem sequer estava acreditando em Deus mais. Mas vejam só
a mentalidade desse povo, né? Sabendo que Deus fez de tudo por eles. Fez, mostrou maravilhas, muitas coisas fez, tal, tirou água, deu de comida, deu de beber, fez tudo, protegeu, tudo isso, mas o que é que eles fazem? Querem fazer outros deuses. Fazem-nos. Chamou Arão, né? E disse: levante, faze-nos deuses, porque a mente deles ainda estava muito cauterizada. Mesmo Deus fazendo tudo isso para eles, de tudo, porque Deus fez tudo para eles. Tirou do Egito, fez aquele Sinai todinho, mandou aquelas pragas todinho para eles verem que Deus é Deus, que Deus tinha poder, tudo. Tirou eles de lá, abriu o mar, passou, estava com sede. Moisés era para falar com a rocha, em vez de ele falar, ele feriu a rocha, errou, né? Errou também, Moisés errou, e não era para ferir a rocha, Deus mandou ele falar, mas ele feriu a rocha, quer dizer, machucou Cristo, né? Que Cristo é a rocha, e Deus mesmo, né? Também. Então, fez tudo errado. Então, tirou a água da rocha, mandou o maná do céu, mandou codorna para eles comerem como carne, e etc, e etc. Deu esses mandamentos todinho agora que eu acabei de ler do tabernáculo, essas coisas. Mas o que é que eles fazem? Chama Arão para Arão fazer um Deus. Né? Faz um Deus que vão adiante de nós. Quer dizer, Deus era quem ia conduzindo ele, quem vem conduzindo ele o tempo todo. Deus vem conduzindo eles o tempo todo. Mas para ver como é o ser humano, né? Até hoje, pior ainda. Hoje, pior ainda. Né? Mas naquele tempo, veja como era. Deus vinha fazendo de tudo com eles, para eles se dar bem, eles virem bem, até chegar lá à sua terra prometida. Mas o que é que eles fazem? Vamos desobedecer a Deus, né? Principalmente quem? Arão, o sacerdote, né? E Arão ele vai, levanta, faz um desses que vão adiante de nós. Não era Deus que ia levando ele, conduzindo. Como é que Arão vai fazer outro Deus para guiar ele? Tem, como é que pode? O próprio Arão, que ia ser sacerdote, tudinho, recebeu todas as instruções, só porque Moisés demorou lá no monte, né? Então, eles. E muitos morreram por causa disso, por causa da rebeldia. Por quê? Por que a rebeldia? É a legião do mal trabalhando na mente dele para fazer tudo errado. Porque deuses não vai servir a legião do bem. Né? Deuses não serve a legião do bem. Quem serve a legião do bem é Deus próprio, Deus, Cristo, né? Ele é quem serve a legião do bem. A legião de Satanás, a legião do mal, é quem faz esse tipo de coisa. Estátua, para adorar, se ajoelhar aos pés dela e etc, e etc. Não é isso? Né? Mas até o povo de Deus, junto com os outros que vieram de lá, que não era de Deus, mas se juntaram a Deus, né? Se juntaram à legião de Deus, mas mesmo assim, só porque Moisés demorou lá no monte, aí vamos fazer Deus, né? Fazei-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Eles pensavam que Moisés tinha morrido, você não sabe o que era. E Arão disse, Arão lhe disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-me. Então todo o povo arrancou os seus pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxe a Arão, e ele o tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vejam só o que é que esse povo faz, né? Um povo que estava com Deus, mas hoje é pior ainda, porque
tem coisas aqui na frente, muito mais na frente, na sequência, que vocês vão entender isso aqui, né? A fé, a perseverança e tal, e tal, e tal. Mesmo a pessoa recebendo a doutrina de Cristo, né? Para servir a Deus, recebe a doutrina, mas não tem perseverança, a fé diminui e tal, e se desviam, e volta tudo para a legião do mal novamente. Né? E deixa a legião do mal, vem para a legião do bem, e depois a fé vai diminuindo, a esperança, né? E etc, e etc, vai fazer como esses israelitas fizeram, né? Sem fé, né? Mesma coisa é hoje. Hoje funciona da mesma forma, de uma maneira diferente. Hoje é de uma maneira mais prostituta, vamos dizer assim, né? Então, e também de falsos ensinadores que tem hoje, porque ensinam por dinheiro. Então, leva aquele que tem a mente da legião do bem sã para tirar para a legião do mal do diabo. Ele recebe a sã doutrina, que é a doutrina de Cristo, a sã doutrina, mas não tem perseverança, não tem a fé que tem em Cristo e tal, e acabam se desviando. Mesmo assim, são esse povo israelita que foram tirados lá do Egito. Está funcionando da mesma forma. Aqui ainda mais leve, né? Mas hoje muito pior, né? Então vamos dar continuidade. E eles tomou das suas mãos, o trabalhou um ouro, um buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então lhe disseram: Este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Vejam só, né? E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. Ainda mais, veja só, Arão, né? Que foi quem foi mais Moisés, falou tudinho lá para o Senhor do Egito, tudinho, fez já as maravilhas, tudo mandado por Deus, né? Tudo mandado por Deus. Ele sabe que foi Deus que fez todas aquelas coisas, aquelas pragas, os mandamentos, tudinho. O que Moisés falou para ele, para o tabernáculo, tudinho, mas que ele, só porque Moisés demorou e eles pensaram que Moisés não vinha mais. Arão, que foi o que, né, que era para seguir firme. Arão era para seguir mais firme, era para chegar ao. Minha gente, se acalma, aconselhar. Se acalma, Moisés vai voltar, porque Moisés não ia sair assim sem dizer nada, né? Mesmo se Moisés não voltasse, Deus com certeza ia avisar Arão o que acontecia com Moisés, né? Mas o que é que acontece? Arão nem estava aí, ó, o que Deus fez, nem estava aí porque Deus mandava ele fazer. O que acontece? Vai, Arão, ainda vai edificar altar, né? Vai edificar altar, pregou Arão e disse: amanhã será festa do Senhor, né? Incrível, né? Vocês veem, incrível isso, muito incrível, né? Como é o povo. Nesse tempo já era incrédulo assim, imagina hoje com cachaça, com forró, com jogo, com jogatina, com prostituição, com mulher andando nua pela rua. Imagina hoje se o povo como abandona Deus fácil, fácil, por causa dessas coisas. Não? Imagina aí, só por causa que Moisés demorou um pouquinho, esse povo já vai se desvanecendo, né? É uma tristeza, não é não? Imagina hoje, muito pior, né? Mas pior ainda, né? E desertou de Israel e tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregou-a Arão e disse: amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e trouxeram esta pacífica. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Está vendo aí o que é que eu digo? Se corromperam, né? Se
corromperam, porque também eles já tinham a mente muito cautelada lá do Egito, devido àqueles deuses que os egípcios serviam, né? Lá no Egito tinha vários deuses, né? E os egípcios acreditavam, os egípcios prosperavam, tinha vários deuses e todos, provavelmente até esses israelitas criam naquilo, né? Porque passaram 400 e poucos anos lá e tudo que eles tinham lá eram esses mesmos deuses, né? Eles criaram alguns sérios, né? No restador. Não vou generalizar. Muitos serviam fielmente, né? Mas uma maioria não acreditava em Deus. Acreditava por acreditar, como hoje. Tem muita, meu Deus, porque eu acredito em Deus, porque eu tenho fé em Deus. Mas é uma fé falsa, né? É uma fé falsa. Não crê, nem tem aquela fé verdadeira em Cristo que possa, vamos dizer assim, dar a sua vida por amor a Deus. Não dão. Mesma coisa eles estão fazendo. Da mesma forma. Né? Hoje é muito mais, bem pior. Hoje é muito bem pior. No resto da dúvida. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Né? Se corromperam. Por que se corromperam? Por falta de amor a Deus, não acreditar, não ter fé, não ter perseverança, né? E etc, e etc. Por isso estão se corrompendo. E depressa se tem desviado do caminho que ele tinha ordenado. Tá vendo? E eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, ofereceram sacrifício e disseram: Este é o teu Deus, ó Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Deus já falou direto para Moisés, porque Deus sabe tudo, né? Então, e hoje? Né? Hoje é que o povo faz estátua de ciclana, estátua de fulana, estátua de fulano, de ciclano, e adora isso, adora aquilo, e se esquece que só devemos adorar a Deus, né? Então, esse povo continua corrompido, e como os israelitas, a maioria se corromperam. Mesmo assim, eles estavam se corrompendo aí, Deus vai matar um bocado deles, e eles até hoje são apartados de Cristo. Os israelitas são apartados de Cristo. Cristo veio para eles e eles não o aceitaram. Vocês vão saber disso. Muito em breve, lá na frente, eu estou começando a ler a Bíblia agora, mas muito bem na frente, vocês vão saber disso. Né? Que esse povo israelita, que Deus tirou de lá do sofrimento, vem fazendo de tudo para que eles cheguem à terra prometida, eles andam se corrompendo e vão se corromper, e vão, e vão, e vão, e vão. Mesmo assim, Deus vai estar tentando levar, e vai levando. Ninguém sabe quantos vai dar para chegar lá, mas estão indo. Mas mesmo indo e chegando lá, eles vão se corromper. E quando Cristo vir, eles não vão aceitar Cristo, porque eles vão querer estar nesses mandamentos que receberam aqui. Deus vai mudar todos esses mandamentos que tem dado a eles aqui, para quando Cristo chegar, eles seguir a Cristo, mas eles não vão querer. Eles não vão querer. Eles vão se voltar para os deuses, né? Vão se voltar a esses mandamentos que receberam aqui. Deus está dando, mas esses mandamentos, todo ele vai ser mudado, né? Quando Cristo vier, que ele der o novo pacto, né? Todos esses mandamentos vai ser mudado. Esse mandamento que está tendo aqui, e esse povo que está vindo e está seguindo, estão seguindo para chegar até Cristo. Deus está mandando eles para chegar até Cristo, mas eles não vão aceitar Cristo. Vocês vão ver. Vão assistindo que vocês vão ver. Desculpa. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto o povo, e eis que o povo de outra serviço, né? Porque o povo deixaram de servir, né? E então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque teu povo fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa
se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição e perante ele se inclinaram e ofereceram sacrifício e disseram: Este é o teu Deus, o ó Israel, que te tirou da terra do Egito. É fogo, né? Disse mais o Senhor: Vai, Moisés, visto que este povo é povo de outra serviço. Porque eles não estavam nem crendo, era para crer em Deus, porque Deus fez muita coisa por eles, né? Mas como eles tinham a mente cauterizada nos deuses lá do Egito, né? Por isso, eles, quando viu Moisés demorar, mas não era para tanto, não era para isso. Deus estava dando os mandamentos lá em cima do tabernáculo, de tudo, né? Como era para fazer, mas eles não aguentaram esperar e foram servir outro Deus, né? Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Então, aqueles que estavam fazendo ao contrário que Deus mandava, Deus vai destruí-los, né? Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: Ó Senhor, por que porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Porque hão de falar aos egípcios, dizendo: Para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra. Toma-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo, né? E Moisés dizendo a Deus: Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, que já era Jacó, né? Teus servos, aos quais por ti mesmo tem jurado, lhe disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possua por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo e virou-se Moisés e desceu do monte com suas duas tábuas do testemunho na mão, tábua escrita ambas os lados, de outro lado estava escrita. E aquelas tábuas era obra de Deus. Também a escritura era mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: Alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: Não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam, e eu ouço. Moisés quebra as duas tábuas do testemunho. Então, Moisés, na hora, irou-se, né? Porque o povo aí quebrou as tábuas dos mandamentos que Deus tinha dado a ele. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as duas tábuas das suas mãos e quebrou aos pés do monte. E tomou o bezerro que tinha feito e queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas e deu o beber os filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: Que te tem feito este povo que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Então respondeu Arão: Não se acenda a ira do meu senhor, tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: Fazei-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a este Moisés e este homem que nos tirou da terra do Egito. Então lhe disse: Quem tem ouro, arranque-o e derrame no lance no fogo, e saiu deste um bezerro. Moisés manda matar os idólatras.
E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despido para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: Quem é do Senhor, vem a mim, e não se ajuntarão a ele todos os filhos de Levi. E disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: cada um ponha a sua espada sobre a coxa e passai e tornai pelo arraial, pela porta em porta e mate cada um a seu irmão e cada um seu amigo e cada um seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito: Consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Então Moisés ordenou que matasse todos aqueles que estavam sendo contrários aos mandamentos que Deus vinha dando a ele, né? Então mandou, quer dizer que matou mais de 300, né? Mais de 3.000, uns 3.000 homens, morreu ao fio da espada. Porque nesse tempo era olho por olho, dente por dente, né? Hoje não, hoje é diferente. Hoje amai os vossos inimigos, é diferente, né? É um mandamento mais amplo, mais severo. Nesse tempo aí, a lei é dente por dente e olho por olho, né? É matado a pedra e ao fio da espada. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos, o Senhor, porquanto cada um será contra seu filho e contra seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Moisés intercede pelo povo. E aconteceu que, no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vos cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peste do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a mim este riscarei do livro. Então, Deus está dizendo que o que pecar contra. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então, aquele que pecasse contra Deus, dali em diante, riscaria ele do livro. Vai, pois, agora, conduze este povo para onde te tenho dito: eis que o meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor, o, assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado, né? Então, isso é Êxodo 32, né? Vai continuar a andada do povo israelita, né? Porque Deus está mandando: vai, pois, agora conduz este povo para onde te tenho dito, e eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha formado, né? Eu vou dar mais uma pausa aqui nesse vídeo. Continuarei no próximo vídeo, é o vídeo de número 19, dando sequência a esta viagem do povo israelita, né? Eu vou dar sequência em outro vídeo, é o vídeo 19, ok? E vamos lá. Mas deixa o seu joinha, inscreva-se aí no canal, ativa o sininho para receber as notificações, né? Porque você aí fazendo isso, você já dá uma ajudazinha aí ao canal, né? Para que ele possa ter mais como ele prosseguir
para fazer mais vídeos, etc. Entendeu? Me ajuda aí se inscrevendo, deixando seu like, né? Ativando o sininho para receber as notificações, tá? Que Deus abençoe a todos, tá?